Caríssimo Padre Paulo Sérgio, estimados irmãos e irmãs aqui presentes ou que nos seguis através dos meios de comunicação social. As vossas comunidades paroquiais, particularmente esta de Gilmonte, querem iniciar uma caminhada de preparação para festas em honra da Senhora da Ajuda. E o programa que vós escolheste é um programa que está em sintonia com aquilo que o Santo Padre pretende para este momento histórico da Igreja. Caminhar com Maria até Cristo. É esta a ideia de caminhar com Maria que irá acompanhar-me na reflexão que quero fazer convosco, se Deus assim o permitir, durante esta semana. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, parto de uma observação, tentando fazer-vos recordar alguma coisa e tomar consciência do momento particular que estamos a viver. Quando aconteceu a pandemia, e infelizmente ela ainda não passou, mas naqueles momentos de maior gravidade em que nos vimos forçados ao confinamento, nós ouvíamos dizer com tanta insistência muitas pessoas, e particularmente o Papa Francisco, dizendo que por causa da pandemia nada ficará na mesma. Muitas vezes ouvimos esta expressão, nada ficará na mesma. E nós estamos a experimentar que é verdade. Porque, na verdade, em termos da economia, nada ficou na mesma. Em termos da saúde, também nada ficou na mesma. Em termos sociais, na vida concreta das pessoas, também nada ficou na mesma. A vida é mais difícil, está muito mais complicada, são maiores os problemas e as dificuldades, e são muitas as interrogações que pesam sobre nós, naturalmente que agravadas também por este flagelo da guerra na Ucrânia. O que é certo? A palavra é esta mesma, nada ficará na mesma. Mas se nada ficou já nestas vertentes económicas, da saúde e na parte social, nós temos de ter a coragem de aplicar também isso à religião e à Igreja. E podemos também dizer que estes tempos que nós estamos a viver são como que uma graça. Uma graça que é difícil de entender e de compreender, mas uma graça que nos deve obrigar, efetivamente, a refletir sobre o nosso ser cristãos, assim como também o nosso ser Igreja. Numa certeza, os tempos que estamos a viver são totalmente diferentes. Os problemas também são diferentes. E como consequência, a nossa religião, a religião católica, não vai ser diferente. Deve ser igual, só que tem que ser vivida de outra maneira. E nós cristãos, das nossas comunidades paroquiais, desta comunidade paroquial de Gilmonte e noutras localidades, nós temos que procurar convencer-nos que, efetivamente, teremos que viver a nossa religião de um modo diferente. Um modo diferente para ser fiéis a Cristo e para ser fiéis também àquilo que, naturalmente, o mundo espera de nós. E é nesta perspectiva de ser cristão, hoje, nos tempos que correm, vivendo a nossa fé em autenticidade e em verdade, fiéis às nossas tradições e costumes, nós temos que nos colocar para procurar viver a nossa fé de um modo diferente. E as festas, estas como tantas outras, têm que ser interpretadas também como uma graça e como um momento de paragem para a comunidade. E por isso, durante estes dias, irmãos e irmãs, amigos e amigas, não espereis de mim alguém a fazer sermão ou algumas alocuções muito bem formuladas. Eu não queria e não quero fazer nenhum sermão cada dia que passa quando nos encontramos na celebração da Eucaristia. Eu gostaria mais de vos deixar ficar algumas ideias, algumas palavras, sínteses, para que cada um de vós as assuma, pegue nelas e as leve depois para a sua vida, para o seu concreto. Procure refletir aqui dentro da Igreja, mas também fora. E procure refletir sozinha e acompanhada, talvez em família, marido e esposa, pais, filhos, ou então com os vizinhos. E quem sabe, sobretudo, em termos de grupos, em termos de movimentos desta comunidade. Como seria maravilhoso que as palavras que aqui poderei porventura dizer fossem pôr-vos em questão, ou interrogar-vos para poder falar e conversar. Eu sei, nós não temos muito o hábito, o costume de falar das coisas de Deus e de falar da palavra de Deus e de tecer comentários a propósito daquilo que estamos a celebrar. Muitas vezes olhamos só para as festas e analisamos as festas numa perspectiva de tradição, daquilo que sempre se fez. As festas deste ano foram melhores ou foram piores do que as outras, gastou-se muito ou gastou-se pouco, excentricidades.
nós devemos ser capazes de interiorizar e fazer com que, naturalmente, estas festas sejam um encontro com Maria. E um encontro com Maria para ouvir Maria, naquilo que ela nos quer dizer, a cada um de nós, de um modo totalmente diferente. Colocarmos depois também no lugar da Maria e procurar, efetivamente, interpretar a nossa vida um pouco à imagem e à semelhança da Nossa Senhora. Somos cristãos e somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo. Às vezes pensamos que é muito difícil atingir esta meta. São Paulo dizia que o cristão é o outro Cristo. Esta é a meta que temos diante de nós. É capaz de parecer uma meta longínqua, muito afastada, mas se nós olharmos para Nossa Senhora, em Maria nós a encontramos como que um modelo. Encontramos alguém a dizer-nos, segue por aqui, segue por acolá. O importante é que sejamos capazes de escutar e ouvir Nossa Senhora. Por isso, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, durante esta semana, procurei fazer algum silêncio interior. Aqui, vindo um pouco antes das celebrações ou continuando um pouco depois, na vossa casa. E depois conversai também uns com os outros sobre aquilo que naturalmente aqui possa ser dito. Então, o grande objetivo, a grande finalidade, na minha maneira de ver e daquilo que eu pretendo dizer-vos, era colocar cada um de vós em questão sobre a vivência do vosso próprio cristianismo para este tempo. Eu repito, um cristianismo igual aos 20 séculos de história da Igreja, mas um cristianismo para os dias de hoje. Não vamos amarrar-nos somente a tradições e a costumes, mas vamos procurar ser fiéis àquilo que o Senhor Deus quer. Então, que cristãos é que nós devemos ser hoje? O que é que Nossa Senhora, a Senhora da Ajuda ou qualquer outra invocação da Nossa Senhora nos está a dizer a cada um de nós? Eu penso que ela nos diz aquilo que o Papa Francisco nos vai recordando muitas vezes. Ela está a dizer-nos que assim como ela foi uma discípula, seguidora de Jesus Cristo e ao mesmo tempo missionária, hoje nós temos que correr também nós, teremos que ser discípulos e missionários. Maria foi a mãe de Jesus Cristo, mas sendo a mãe de Jesus Cristo foi a primeira, eu vou dizer, a estar na escola de Jesus Cristo, a ouvir Jesus Cristo com interesse, procurando conhecer a doutrina que o Senhor Jesus Cristo ia ensinando aos outros. Mas eu imagino que Nossa Senhora estaria muitas vezes na primeira fila, com atenção, acolhendo, para depois seguir o caminho traçado pelo próprio Jesus Cristo e para depois também assumir uma missão. Hoje, o que é o cristão para os dias de hoje? É um discípulo de Jesus Cristo, um seguidor de Jesus Cristo. E porque é seguidor de Jesus Cristo, é também um missionário, alguém que tenha uma missão e uma missão a cumprir. E então, se é nesta maneira, ouçamos e vejamos o que é que nós ouvimos na vida de Jesus, ou de melhor, de Maria, nesta passagem do Evangelho que acabamos de ouvir. Porque aí verificamos quais são os aspectos fundamentais para esta aventura, para este novo modo de ser cristãos, nos tempos que correm, neste início deste novo milénio, que nós temos a graça de poder viver. Então, ouvimos hoje, neste dia, a descrição da festa da Anunciação do anjo a Nossa Senhora. E a vida cristã é um bocado isto, que eu gostava de vos explicar. Em primeiro lugar, o que é que nós verificamos nesta passagem do Evangelho? Nós verificamos que Deus enviou o arcanjo São Miguel, São Gabriel, para falar com a Nossa Senhora. E ele foi com uma mensagem. E também hoje nós verificamos que, efetivamente, Deus nos manda os acontecimentos, a história da Igreja, nos manda o Papa para falar connosco, comunicar uma mensagem como foi comunicada a Maria. E o curioso é que dizia-nos o evangelista São Lucas que ele foi ao encontro de Nossa Senhora onde ela estava. O que é que isto quer dizer? Nossa Senhora não estava numa igreja. Nossa Senhora não estava numa catedral. Nós somos capazes de imaginar Nossa Senhora, quem sabe, a trabalhar, teve que interromper o seu trabalho na sua casa, no seu quarto, na sua sala, naquilo que eram as casas naquela altura. O anjo de Deus, com a mensagem, foi ao encontro de Nossa Senhora onde ela estava. A nossa vida cristã é um bocado isto. Deus vem ao nosso encontro, ao meu encontro, ao encontro de Padre Paulo e ao encontro de cada um de vós, como pessoas e como cristãos, no lugar onde nós nos encontramos.
Sem dúvida nenhuma que a Igreja, os espaços sagrados são fundamentais. Sem dúvida nenhuma que nós temos que recuperar novamente e a preocupação por encher as nossas igrejas e voltar novamente a encontrarmos com o Senhor nas igrejas, nos nossos salões, para nos encontrarmos com o Senhor. Só que não podemos esquecer que Deus hoje fala, e fala em qualquer lugar. Às vezes fala em casa, outras vezes fala no trabalho, às vezes fala à mesa de um café, conversando uns com os outros. Às vezes pode falar-nos quando estamos a ver um programa na televisão, perante certas coisas que nos deviam incomodar cá por dentro. Deus hoje está a falar, Deus fala de muitas e variadas maneiras onde nós nos encontramos. Não somos capazes de fazer esta leitura, caríssimos irmãos. E nós temos que levar a nossa religião assim para a vida. E reconhecer que o Senhor Deus nos está a falar permanentemente através de tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Eu repito, o anjo São Gabriel foi ao encontro de Nossa Senhora onde ela estava. Deus vem também ao nosso encontro onde nós nos encontramos. Com a vida que temos, com os problemas, com as alegrias, com as dificuldades, nossa vida pessoal, nossa vida familiar. E devemos ser capazes de fazer silêncio para escutar a mensagem que o Senhor Deus tem para nos dirigir. E então, o que é um discípulo? Um discípulo é aquele que ouve, aquele que escuta Deus. Porventura lendo a Sagrada Escritura, mas também através de tudo aquilo que vai acontecendo em tantas ocasiões e em tantas circunstâncias. Como Deus nos fala e que nós nem sempre somos capazes de ouvir. Não sei se porventura é um exemplo que eu dou porque me agrada imenso. Não sei se porventura já fizestes a experiência de vos sentar diante do mar e fazer silêncio. E ao fazer silêncio procurar entrar em contacto com o Deus Criador daquele mar. E reconhecer que no meio desse barulho, das ondas que se repetem, Deus está a dirigir uma mensagem, está a comunicar alguma coisa. Fazer um acontecimento qualquer, um acidente que tivemos na vida, fazer silêncio para ver o que é que o Senhor Deus me quer dizer aqui, nesta situação e nesta circunstância, numa dificuldade, numa alegria e numa tristeza. O arcanjo Gabriel foi ao encontro de Maria onde ela se encontrava. Deus fala connosco em qualquer lugar e em qualquer situação. Procuremos estar atentos e procuremos ouvir este Deus que fala connosco na vida do dia a dia, nas 24 horas de cada dia. Mas depois, caríssimos irmãos, e é o segundo aspecto, se Deus foi ao encontro de Nossa Senhora através do arcanjo São Gabriel, dizia-nos o Evangelho de São Lucas, que ele levou uma mensagem a pedir a Maria que fosse a mãe. Tu gerarás, tu conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Esta foi a mensagem do arcanjo São Gabriel. Pois bem, os acontecimentos da nossa vida, onde Deus nos fala, onde Deus nos vai dizendo muitas coisas, também é para nos confiar uma missão. Uma missão a cada um de nós. O que é uma missão? É uma tarefa. Deus pediu a Maria que fosse um espaço livre para que Jesus Cristo encarnasse no seu coração. E Deus encarnou de tal modo que a partir daquele momento, o momento da Anunciação, Jesus Cristo começou a existir no coração de Maria. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, também nós, hoje, nos tempos que correm, devemos ser, assumindo a missão que o Senhor Deus nos confiou, devemos ser geradores de Cristo. Poderá parecer uma coisa assim um bocado estúpida, mas vocês pensarem um bocadinho, verificam que não é bem assim. Qual é a missão que Deus me pede a mim, como arcebispo emérito de Braga? É que continuo a ser, nas minhas palavras, agora aqui que estou a falar convosco, amanhã noutros lugares e noutras situações, conversando com as pessoas à mesa do café, em qualquer outro lugar, que ele seja um gerador de Cristo. O que é que pede ao vosso Pargo? Que ele seja, também na vida de sacerdote, na vida de padre, que seja um gerador de Cristo. Mas pede-nos a todos nós, que na vida concreta onde nós nos encontramos, que sejamos uns geradores de Cristo. O mundo hoje necessita de Cristo e nós temos que lhe oferecer. Às vezes pensamos que ele está presente, já esteve na história, hoje verificamos que não está. E se vós pensardes um bocadinho, Jesus hoje não está nas famílias, infelizmente. Pensai um pouco. Confrontai-vos com esta realidade da vossa vida familiar e reconhecei se Jesus Cristo está aí e se não é necessário que ele seja gerado na vossa família. Jesus hoje não está nas escolas, por exemplo, infelizmente, naquilo que se ensina e por aí fora. Jesus não está nas empresas, Jesus não está nos momentos das festas, Jesus não está nos momentos de diversão.
Então, nós cristãos, não apenas o Papa, os bispos e os padres, mas todos nós, temos que ser geradores de Cristo. Colocar Cristo no coração da humanidade, para que Cristo hoje continue a estar presente na sociedade. É importante que sejamos capazes de fazer isso, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs. Esta missão que efetivamente o Senhor Deus nos confia. Maria, que acolhe a mensagem, nós acolhemos na nossa vida cotidiana, mas que depois que assumimos que o Senhor Deus quer contar connosco hoje para gerar Jesus Cristo. E nós vamos gerar Jesus Cristo na catequese, nós vamos gerar Jesus Cristo na pregação, nós vamos gerar Jesus Cristo na liturgia, na Eucaristia, mas temos que ser geradores de Cristo também na vida, para que Jesus Cristo chegue aos problemas da sociedade de hoje. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, queremos caminhar com Maria. E é isto que Maria está a dizer desde o princípio a cada um de nós. Vamos caminhar com ela. E ao caminharmos com ela, nós iremos verificar que Maria é mulher da escuta, que ouve Deus, que lhe fala e conversa com ela para lhe confiar uma missão. Caminhemos e então procuremos, como eu vos dizia no princípio, ficar para este primeiro dia com esta ideia. Maria ouviu aquilo que Deus lhe pedia. Nós vamos também ouvir e vamos procurar acolher essa mensagem. E depois tomamos consciência que aquilo que Cristo quer de cada um de nós é isto, que sejamos geradores de Cristo. Se estamos, digamos, numa festa em honra da Senhora da Ajuda, que a Senhora da Ajuda nos ajude. Quando pensamos na Senhora da Ajuda, estamos sempre a pedir ajuda da Nossa Senhora, mas peçamos-lhe também que nos ajude a ser cristãos hoje. Deixemos outras coisas, ou se não deixarmos outras coisas, peçamos graças à Senhora da Ajuda, agradeçamos graças à Senhora da Ajuda, mas coloquemos isto. Peçamos à Senhora da Ajuda que nos ajude a ser cristãos hoje. E ser cristãos discípulos que ouvem o que o Senhor tem para dizer e que têm esta responsabilidade e esta missão de colocar Cristo na igreja, na família, no ambiente de trabalho, no ambiente de diversão, em qualquer outro lugar. Que a Senhora da Ajuda nos acompanhe e nos conceda esta graça de hoje, como Maria, sentir a alegria e prazer de ser cristãos, seguidores do Senhor e realizadores de uma missão. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, que esta semana seja então esta oportunidade para não deixarmos as coisas na mesma. Nada ficará na mesma. Temos a tentação de repetir tradições. Vamos mudar, vamos fazer com que a nossa vida seja diferente, mais fiel ao Senhor e mais fiel à Igreja. Que a Senhora da Ajuda a todos nos conceda esta graça.